que abram suas Bíblias. Estão ouvindo bem? Bom. Efésios capítulo 1. Eu lerei do versículo 3 ao versículo 8. Mas o sermão será no finalzinho do versículo 7 e versículo 8. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Leitura nos versículos 3 a 8. E o sermão nos versículos, final do versículo 7 e versículo 8. Mais uma vez, meus irmãos, eu convido a que se coloquem em pé, todos que podem se colocar em pé. Lerei o texto da palavra do Senhor para a nossa instrução. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Oremos ao Senhor. Ó Deus bondoso, Deus bendito, Deus glorioso, soberano, louvamos a Ti, ó Deus, pela bênção que o Senhor nos tem dado, podermos ser Teus filhos, adotados em Cristo, predestinados, eleitos, chamados pelo Senhor, para sermos Teus, para o louvor da Tua glória. Suplicamos, ó Senhor, que o Senhor nos abençoe, ou continues a nos abençoar, nessa manhã gloriosa, boa, tranquila, quando podemos, ó Deus, com alegria cantar a Ti, ler a Tua palavra, nos dirigir a Ti em oração. Também podemos nos sentar e ouvir a exposição, a pregação da Tua palavra. Que bênção maravilhosa o Senhor tem dado a nós por meio da Tua palavra e pela pregação. Suplicamos, ó Deus, que o Senhor me abençoe em proclamar com fidelidade, com temor do Senhor, com simplicidade e profundidade a bendita palavra do Senhor. Suplicamos, ó Deus, por todos nós, pela Tua igreja, para que o Senhor nos edifique. Fala, ó Deus, a nós, reaviva-nos, ó Senhor, alimenta-nos, ó Deus, aumenta a nossa fé. Dá a nós, ó Deus, a alegria, a esperança, a certeza da glória quando ouvimos a Tua palavra. Nós suplicamos todas essas bênçãos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, ao estudar essa passagem, especialmente o finalzinho do versículo 7, depois do apóstolo Paulo falar que Deus nos deu em Cristo, seu Filho amado, redenção e remissão pelo derramar do seu sangue, ele diz, segundo a riqueza da sua graça. E no versículo 8, o apóstolo Paulo diz que Deus fez isso de maneira abundante em toda sabedoria e prudência. E ao considerar essa passagem para a pregação, não deixou de vir à minha mente, ou melhor dizendo, eu lembrei-me de uma canção que eu ouvi muitas vezes durante a minha infância, porque a mamãe cantava no caminho da roça, indo e voltando, trabalhando, lavando, cozinhando. Eu não consigo me lembrar de toda a letra, era um pouquinho longa.
mas o coro, o refrão, aquela parte que repete, você grava mais. Era uma letra que dizia: sou muito rica, sou milionária, eu tenho Cristo, eu sou feliz. Aqui no mundo não tenho nada, mas lá no céu tem um palácio para mim. Deus nos dá, meus irmãos, em Cristo Jesus, riquezas. A riqueza da sua graça. A riqueza da salvação, ou o que Paulo chama aqui de as bênçãos celestes, bênçãos espirituais, bênçãos da salvação em Cristo. É sobre esse assunto, a riqueza da graça, e como Deus dá a nós a riqueza da sua graça, que pretendo tratar com os irmãos nessa manhã. Nós estamos na parte do texto de Paulo aos Efésios, onde o apóstolo Paulo apresenta as bênçãos da salvação. Bênçãos espirituais, bênçãos celestes, bênçãos eternas, bênçãos dos céus. Deus dá à sua igreja, ao seu povo, aos seus eleitos, ricas bênçãos mediante Cristo Jesus, o seu Filho, por meio do seu Santo Espírito. Só para lembrar aos irmãos, nessa primeira parte da carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 3 a 14, o apóstolo Paulo apresenta a obra do Pai, a obra do Filho, a obra do Espírito Santo na redenção, na salvação do seu povo. A obra do Pai nos versículos 4 a 6. A obra do Filho nos versículos 7 a 12. A obra do Espírito nos versículos 13 e 14. Nós já consideramos, quando estive aqui com os irmãos na última vez, ainda que resumidamente, a obra do Pai, versículos 4 a 6, e também um pouco a obra do Filho. O apóstolo Paulo diz que nós temos todas as riquezas da graça de Deus, da graça do Pai, derramadas sobre nós de modo abundante por meio do seu Filho amado. Para lembrarmos do sermão do último domingo de Santa Ceia, em que estive aqui com os irmãos, o Filho amado, ou no Filho amado, nós temos a redenção e remissão pelo seu sangue. Redenção que é o pagamento do preço do resgate para conceder libertação a um escravo, a um cativo. Libertação definitiva. Remissão que é o perdão dos pecados. Consequentemente, a libertação da culpa do pecado. Mas o texto diz que também no amado Filho nós temos a riqueza da graça que Deus derramou abundantemente sobre nós, e Ele o faz em toda sabedoria e prudência. Tendo então, meus irmãos, considerado que o Espírito Santo nos faça lembrar da redenção e remissão em Cristo, tendo considerado essas bênçãos dos céus, nessa manhã, como disse aos irmãos, quero considerar com os irmãos a riqueza da graça de Deus que Ele derrama abundantemente sobre nós, com toda sabedoria ou em toda sabedoria e prudência. O que significa a riqueza da graça? E como Deus a derrama sobre nós? Primeiro, a riqueza da graça, que Deus nos concede na redenção e na remissão dos nossos pecados. A redenção e a remissão que o crente tem em Cristo, pelo sangue de Cristo, são concedidas a nós, diz o texto, segundo a riqueza da graça. A palavrinha, a preposição pequena na língua grega, segundo significa através de, por causa de, devido à riqueza da graça. Essa palavra apresenta para nós, meus irmãos, a causa, o agente, o meio, o que motivou a redenção, a remissão dos nossos pecados, o amor de Deus, a grandeza, ou como Paulo diz, a riqueza da graça de Deus. E o que é a riqueza da graça? Nós sabemos, desde as pequenas crianças, nós sabemos que riqueza é abundância. Abundância de recursos, de bens,
a posse abundante, quem sabe inesgotável de bens, de recursos, seja no sentido físico, seja no sentido espiritual, riqueza é abundância. Aqui o apóstolo Paulo está falando de riqueza espiritual, riqueza celeste. Em Cristo, o salvo, o redimido, tem a posse de uma riqueza espiritual inesgotável, uma riqueza que é dada por Deus a nós, mediante o sacrifício de Cristo, que é entregue, trazida a nós pelo Espírito Santo. São bênçãos dos céus dadas por Deus ao seu povo, mediante Cristo, pelo Espírito. Paulo a chama de riqueza da graça. Então, no nosso texto, esse termo riqueza é usado de maneira figurada para comunicar, para revelar a nós a grandiosidade de Deus, a grande generosidade de Deus para com o seu povo, a grandiosidade da nossa salvação, a posse eterna da salvação, a inesgotável graça de Deus, o inesgotável perdão de Deus, a grandeza da nossa redenção em Cristo Jesus. E é interessante que Paulo usa essa expressão, a riqueza da graça, em vários lugares nessa carta. Paulo, por exemplo, ora para que os efésios, os crentes de Éfeso, tivessem iluminados os olhos do entendimento para que soubessem qual é a esperança do seu chamamento e vejam qual a riqueza da sua herança nos santos. Efésios 1:18. Paulo também fala da riqueza da misericórdia de Deus para conosco, os salvos, os eleitos. Efésios 2:4-6. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Sois salvos pela graça de Deus, segundo a riqueza da sua graça. E no mesmo texto, ainda no capítulo 2, no versículo 7, o apóstolo Paulo diz que Deus nos salva por graça, e vejam, com o propósito de mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. E mais adiante, no capítulo 3, o apóstolo Paulo estava orando pelo fortalecimento espiritual dos efésios, e ele então fala da riqueza da glória de Deus, versículos 14-17. Me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então vejam, meus irmãos, essa é a maneira do apóstolo Paulo falar da grandiosidade da misericórdia de Deus pelos eleitos, da grandiosidade da nossa salvação. Ele usa expressões superlativas de grandiosidade, a riqueza da graça, a suprema riqueza da graça de Deus, a riqueza da misericórdia, a riqueza da glória de Deus. Como diz o pastor Martin Lloyd Jones, parece que o apóstolo Paulo não se contém em usar expressões grandiosas para falar da grandeza do amor, da misericórdia de Deus por nós, do que significa perdão, do que significa redenção. Deus é rico e Ele quer nos enriquecer. Aliás, Ele está enriquecendo os seus com bênçãos sem fim, inesgotáveis, infinitas, eternas. Paulo diz em 2 Coríntios 8:9, falando a crentes,
conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Essas bênçãos, meus irmãos, não somente redenção e remissão, mas também eleição, predestinação, adoção, reconciliação, o penhor, a garantia do Espírito, a herança da vida eterna. É tudo isso que Paulo chama de riqueza da graça. E o crente já tem essa experiência da riqueza da graça de Deus. Vejam, Paulo diz, no amado Filho de Deus temos. Ele não diz teremos, mas temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou. Mais uma vez, Paulo não diz que Deus derramará, mas que Deus derramou abundantemente sobre nós. E o que levou o apóstolo Paulo a falar desse modo, meus irmãos? Por que ele fala de riqueza da graça? O apóstolo Paulo fala da riqueza da graça de Deus porque ele vinha expondo o modo, a maneira como Deus salva em Cristo. O que Deus fez através do seu Filho amado para nos adotar. E o que Deus fez? Ele entregou o seu Filho amado para ser o nosso Redentor. E, meus irmãos, isso revela, demonstra a riqueza da graça de Deus. O que torna possível a salvação, o perdão, a reconciliação com Deus. O sacrifício do Filho de Deus. O modo como Deus salva é pelo pagamento do resgate. Como os irmãos ouviram no último sermão em que estive aqui, o pagamento do nosso resgate pelo derramar do sangue do seu Filho. Essa disposição de Deus, esse amor, esse desprendimento, revela o quanto Deus é gracioso, quanto é rica, abundante, sem fim, a sua graça, a sua misericórdia para conosco. Ouçam, meus irmãos, o que também diz o apóstolo Paulo, a palavra do Senhor, em Romanos 5, versículos 6 a 8. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Digo isto, pois poderá ser que por um justo alguém se animasse a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos fracos, mortos em delitos e pecados, fracos, ímpios, pecadores, rebeldes, desobedientes. Deus demonstrou o seu próprio amor para conosco. Vocês sabem, é muito mais fácil retribuir o que nos foi dado. Tenho alguma dificuldade com esse período do Natal e aquelas trocas de presentes. Dê presente. Dê bons presentes. Faça isso, inclusive em dezembro, de todo o seu coração, sem esperar nenhum outro presente em troca. Dê presente, como o nome diz, dê de presente mesmo. Não esperem uma troca nisso. Mas é mais fácil para o coração humano querer trocas. Mas não foi isso que Deus fez por nós, meus irmãos. Quando nós éramos ímpios, pecadores, miseráveis, mortos em delitos e pecados, inimigos de Deus, diz o apóstolo João, se manifestou o amor de Deus. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aí está a riqueza de graça. Como é que nós podemos perceber a riqueza da graça de Deus? Nós percebemos a riqueza
da graça de Deus, nós podemos ver a riqueza da graça de Deus pelo modo como ele entrega o seu filho. Nós podemos perceber a riqueza da graça de Deus pelo resultado do sacrifício de Cristo, a remissão, a libertação, o perdão dos nossos pecados. Lembram os irmãos? O pecador redimido, redenção. Então ele recebe em Cristo o perdão dos pecados, a libertação de toda a culpa do pecado. O primeiro resultado da redenção, que é a libertação provida por Deus para o escravo pecador. O primeiro resultado é o perdão dos pecados. A redenção nos leva à santificação. A redenção culminará na glória, a glorificação. Mas tudo começa com a libertação da culpa, do estado de culpa, em razão do pecado. Se você tem essa experiência de perdão, de libertação, de culpa, você conhece a riqueza da graça de Deus. Como que podemos perceber, nos apropriar da grandeza da graça de Deus? Considerando o valor pago pelo nosso resgate, meus irmãos. Ninguém paga, ou pelo menos não é comum, pagar-se um preço alto por algo que tem pouco valor, ou nenhum valor. A não ser que o comprador seja misericordioso. Eu vi um videozinho de um homem comprando todo o isopor de picolé de uma criança. E certamente esse homem não precisa de todos esses picolés. Provavelmente ele não vai se alimentar ou comer todos esses picolés. O mais provável é que ele foi misericordioso com a criança. A não ser que alguém queira ser misericordioso, não se paga um preço altíssimo por algo de pouco valor ou sem valor. Por nós mesmos, caídos no pecado, nós não merecemos, meus irmãos, o preço pago pela nossa redenção, pelo nosso resgate. Qual foi o valor pago? O precioso sangue de Cristo, no qual temos a redenção pelo seu sangue, o Filho amado de Deus, a remissão dos pecados. Lembra os irmãos, 2 Coríntios 8:9, conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. O valor pago pelo nosso resgate revela a grandeza de Deus, a riqueza da graça de Deus. Nós podemos, meus irmãos, perceber, ver a grandeza da graça de Deus, a riqueza da graça, observando a generosidade daquele que pagou o preço pelo nosso resgate. Ele o fez gratuitamente, versículo 6, segundo a riqueza da sua graça. Deus concede aos seus perdão gratuito. Essa palavra gratuitamente, do versículo 6, significa conceder graça, favorecer, dotar de graça, conceder honra especial, tornar aceito. É uma palavra que revela a ação graciosa, ao mesmo tempo soberana, decisiva de Deus, em agir com misericórdia por você, em seu favor, para te conceder perdão, remissão, graça. É uma palavra que revela o coração de Deus, a grande generosidade de Deus, a soberana generosidade de Deus. Essas palavras que você vê aí em Efésios 1, gratuitamente, beneplácito, elas são palavras que no uso comum poderiam falar só de graça e bondade. Mas em relação a Deus falam de soberana bondade e soberana graça. De soberana misericórdia. Deus nos fez aceitos a si mesmo em Cristo. Ele nos honrou, meus irmãos, de maneira muito especial, nos concedendo a graça da adoção em seu Filho amado. Ninguém pode se tornar um filho de Deus por si mesmo, por seus méritos, porque não há em nós mérito.
Mas Deus colocou o seu amor sobre nós desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo. Ele nos amou em seu Filho Jesus Cristo. E segundo a riqueza da sua graça, Ele concede aos seus eleitos perdão gratuito, a libertação da culpa e do domínio e de todos os efeitos do pecado por toda a eternidade. A riqueza da graça, da misericórdia e do amor de Deus. E o apóstolo Paulo nos diz nessa passagem ainda, meus irmãos, em segundo lugar, como Deus nos dá a riqueza da sua graça, como Deus derrama a riqueza da sua graça sobre o seu povo, abundantemente, em toda a sabedoria e prudência. Segundo a riqueza da sua graça, Deus concede aos seus eleitos redenção, libertação, remissão, perdão da culpa do pecado, com liberalidade e generosidade, isto é, meus irmãos, de maneira abundante. Atentem os irmãos para a expressão derramar abundantemente, que significa exceder, ir além do limite. A nossa tradução, a tradução que normalmente nós usamos, tem várias traduções da Bíblia, normalmente nós usamos Almeida Revista Atualizada, que é uma excelente tradução. Ela sugere o derramar de água em um copo até que transborde, até que ultrapasse as bordas, continue a fluir da fonte. E de fato é assim que Deus dá a nós as suas bênçãos. A redenção, a remissão, a justificação, a santificação, a reconciliação, finalmente a glória. Ele não as dá por medida, meus irmãos, mas ele faz de maneira generosa, abundante. Por isso que Paulo diz lá na carta aos Romanos, Romanos capítulo 5, lerei a partir do versículo 12. Ouçam bem, se pela ofensa de um só, isto é, Adão, nosso pai, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, aquele pecado original, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas nós pecamos, não só Adão pecou, nós demonstramos que somos filhos de Adão, por isso a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo, segundo Adão, a riqueza da sua graça. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça, mas esse ato de justiça realizado por Cristo traz a nós riquezas, a riqueza da graça. Assim, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, toda a raça humana, assim também, por meio da obediência de um só, muitos, todos os eleitos de Deus em Cristo, se tornarão justos. Sobreveio a lei para que revelasse, avultasse, destacasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, onde se vê muito pecado, os nossos pecados, superabundou a graça de Deus, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, a riqueza da graça. Paulo fala em muito mais graça, dom da graça, abundância da graça, superabundante graça,
Isso tudo, meus irmãos, significa a riqueza da graça. Deus a concede a nós, seus filhos, superabundante graça, perdão, libertação da culpa, a restauração da vida em Cristo. Deus concede essas bênçãos sem medida, generosamente, abundantemente, apesar de nós. Que Deus maravilhoso, que Deus grandioso, que Deus bom. Você não consegue dizer isso de modo vívido se você não pode ver seu próprio coração. Então, a grandeza da graça de Deus. Pois se você pode ver, você dirá que Deus bom e maravilhoso. Perdão gratuito, perdão completo, plena reconciliação com Deus. Como Paulo dirá mais adiante em Efésios 2. Lembrem-se, outrora vocês eram gente sem Deus, sem esperança no mundo, longe das promessas de Deus, longe da graça de Deus. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, a riqueza da graça, pelo sacrifício de Cristo. E tudo isso, meus irmãos, dá ao crente a certeza do amor de Deus, a certeza do perdão, a certeza da graça. É todas essas bênçãos que Paulo chama de riqueza, riqueza da graça, que Deus concede a nós em Cristo. Nós somos ricos, os filhos de Deus são ricos, ricos eternamente. Então, atentem para o ensino de Cristo. Trabalhem, produzam, acumulem, sejamos prudentes com aquilo que Deus nos dá, sejamos mordomos. Mas vejam o que Cristo diz em Mateus 6, 19 e 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Não amem esses tesouros, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E novamente, eu tenho citado várias vezes essa passagem de 2 Coríntios 8, 9. Olha o verbo, conheceis, porque Paulo está falando com os crentes de Corinto. Assim como eu estou pregando para os crentes em Cristo. E se você ainda não é crente, venha a Cristo. Tenha nele a riqueza da graça. Por isso que Paulo diz, conheceis. Nós temos, meus irmãos, essa experiência da graça de Deus. Conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês sabem quem Deus é, sendo rico, se fez pobre, se humilhou, desceu da sua glória, por amor de vós, para que pela sua humilhação, sua pobreza, vocês fossem tornados ricos em Cristo. Como Deus derrama a riqueza da sua graça, meus irmãos, sobre nós, abundantemente. Mas também Ele faz em toda sabedoria e prudência. Há uma certa discussão, até uma longa discussão, sobre se essa afirmação do apóstolo Paulo no versículo 8 significa que Deus derrama seu perdão, redenção, a riqueza da sua graça de modo abundante, sendo Ele sábio e prudente. Ou se o apóstolo Paulo está dizendo, Deus derrama a riqueza da sua graça, nos tornando sábios e prudentes. Irmãos, nossos bons irmãos, crentes, pastores, estudiosos da Bíblia, sérios, reformados também, muitos reformados, têm discutido sobre se é Deus concedendo a riqueza da sua graça com sua sabedoria e prudência, ou se Deus, ao conceder a sua graça, nos concede também sabedoria e prudência. De fato, meus irmãos, as duas, eu não vou ficar em cima do muro não, mas as duas afirmações podem ser tomadas como verdadeiras. Deus é sábio, Deus é prudente, e, portanto, tudo que Ele faz é com toda sabedoria e prudência.
Ao mesmo tempo, ao nos conceder as bênçãos da salvação, eleição, predestinação, adoção, as riquezas da graça, perdão, ele nos torna sábios e prudentes. E eu acredito que o apóstolo Paulo está falando isso. Deus nos torna sábios e prudentes ao nos conceder redenção, remissão, perdão, ao nos salvar. As bênçãos da salvação fazem dos salvos gente sábia, gente que tem discernimento, compreensão, capaz de discernir o mistério da vontade de Deus, o assunto do sermão dessa noite. Portanto, a libertação de todas as amarras do pecado, o perdão, a redenção, a remissão, propiciam ao eleito, ao Filho de Deus, ao adotado em Cristo, mais duas bênçãos, sabedoria e prudência. E o que é sabedoria? A palavra sabedoria significa, como os irmãos sabem, desde vocês, crianças, sabem que sabedoria significa saber. Tem a ver com inteligência, aprender, a habilidade de aprender, a argúcia. À luz da Bíblia, nós podemos dizer que sabedoria não é só saber. É o saber usar, saber aplicar o que se sabe de maneira a alcançar os melhores fins, ou o melhor fim, a glória de Deus. Ser sábio é ter temor de Deus. Deus é sábio. Sabedoria é um dos seus atributos. Deus não somente sabe todas as coisas, porque Ele tem domínio sobre elas, mas porque todas as coisas têm a sua origem nele, vem dele. Todo saber vem dele. E porque Ele sabe também usar, Ele é sábio, porque Ele sabe usar tudo de maneira santa, justa e boa para o melhor fim, a própria glória dele. A Bíblia diz sobre Deus: com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. Daniel diz: dele é a sabedoria e o poder. Paulo diz sobre Cristo: nele reside ou estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nós, filhos de Deus, os crentes em Cristo, redimidos, perdoados, recebemos, meus irmãos, sabedoria e prudência de Deus. Ouça o que diz Tiago na sua carta, Tiago 1,5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Deus nos dá sabedoria. Tiago também diz, eu não resisti de citar lá adiante do capítulo 3, como é a sabedoria que Deus dá ao cristão. Tiago 3, 13 a 17. Quem entre vós é sábio e inteligente? Então, demonstre isso em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder com as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, esse é um tipo de sabedoria terrena, animal, demoníaca. Pois onde há inveja, sentimento faccioso, aí há confusão, toda espécie de coisas ruins. Mas como é a sabedoria de Deus? A sabedoria do alto, ela é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, condescendente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. São os frutos do Espírito, meus irmãos. São demonstrados por meio de uma vida sábia, em razão do temor de Deus no coração. Quando Deus nos redime, quando Ele perdoa os nossos pecados, quando Ele nos salva, Ele nos torna sábios. O crente é a pessoa mais sábia que pode existir. Não somente porque ele sabe manejar bem um martelo, sabe para que serve o martelo, mas porque ele tem um martelo para a glória de Deus. Não somente porque ele sabe manejar bem qualquer instrumento, usar bem qualquer conhecimento, ele sabe que tudo isso é para a glória de Deus, para honrar a Deus. E ainda que uma pessoa também saiba o mesmo que você saiba, mas ele não sabe que é para a glória de Deus,
se ainda está morto em delitos e pecados. E sabedoria é ter temor de Deus e usar todas as coisas para o melhor fim, para o fim dado por Deus, a glória dele, a honra dele, o louvor dele. E Deus não apenas nos dá sabedoria, Ele nos dá também prudência. A palavra que significa compreensão, significa discernimento. Discernimento espiritual. O que significa discernimento espiritual? É a sabedoria iluminada pelo Espírito Santo. A sabedoria conduzida pelo Espírito Santo. Guiada pelo Espírito Santo. É interessante que a palavra sabedoria aqui de Efésios 1:8 é a mesma lá de Romanos 8:5, ali em Romanos, traduzida por inclinar. Romanos 8:5, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Essa expressão inclinar significa ter a mente numa coisa, ter o coração numa coisa, ter a afeição em alguma coisa, inclinada para. Hoje em dia a gente está chegando num lugar, falando com alguém, mas parece que o coração das pessoas está mais inclinado para cá, né? Para telas. Você está falando, tá, oi, sim, mas aqui na tela. Né? Para onde que está inclinado o nosso coração? Para onde que ele pende? Para onde que ele vai? A palavra que o apóstolo Paulo usa, que é aquela mesma lá de Romanos. Paulo usa essa palavra lá em Romanos 8, para dizer, o coração de uma pessoa não crente, ela é inclinada para o pecado. E não pode vir para Deus se o Espírito não o trouxer. O coração de uma pessoa crente é inclinada para Deus, para as coisas do Espírito. O seu desejo, as suas afeições, as suas emoções, o seu ser. Então, quando o apóstolo Paulo diz aqui em Efésios 1:8, que Deus nos dá sabedoria, que Ele nos dá prudência, o apóstolo Paulo está dizendo que Deus nos dá discernimento espiritual. Ele nos dá a capacidade de ter o nosso coração, as nossas afeições, o nosso desejo para Deus, para a glória de Deus, para servir a Deus. Mais adiante, o apóstolo Paulo vai orar pelos Efésios. É uma oração que todos nós devemos fazer por nós e uns pelos outros. Tendo ouvido da fé, é no mesmo capítulo 1, a partir do versículo 15, que há entre vós no Senhor e o amor pelos santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele, entendimento, discernimento, compreensão da verdade, um coração inclinado para Deus e que sabe que todas as coisas são para a glória dele. Paulo orou a fim de que Deus desse aos crentes de Éfeso iluminação para que eles soubessem qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua glória, a herança dos santos, qual a suprema grandeza do poder de Deus, a eficácia da obra de Cristo na vida do crente. Para que eles pudessem compreender a riqueza da graça de Deus. Eu quero terminar, meus irmãos, então, com a citação desta oração e relembrando aos irmãos, em primeiro lugar, quando o apóstolo Paulo fala da riqueza da graça, redenção, remissão, perdão, reconciliação, finalmente a glória. Ele está revelando a nós o coração de Deus, a grandiosidade do amor de Deus por nós, a riqueza da graça de Deus, a riqueza do nosso perdão. Você pode compreender isso e desfrutar da grandeza do amor e da misericórdia de Deus, fugindo de todo pecado, se alegrando com perdão. É muito infeliz quem tem perdão da sua transgressão em Cristo Jesus, porque pode compreender e desfrutar e se alegrar na riqueza da graça de Deus, que culminará com a glória eterna, a comunhão com o Senhor. Nós já experimentamos isso, meus irmãos, e nós devemos orar com o apóstolo Paulo pelos Efésios, para que Deus ilumine os olhos do nosso entendimento, a fim de que nós tenhamos mais conhecimento da riqueza da graça de Deus e nos apropriemos ainda mais
do amor de Deus por nós. Como que Deus concede salvação, redenção, glória eterna, generosamente, abundantemente, de modo completo, gratuito, e dando a nós ainda. Poderia dizer como bônus, mas é muito mais do que isso, meus irmãos, sabedoria e prudência. A salvação, o perdão dos nossos pecados, a redenção, faz de nós gente sábia, gente prudente. Isto é, meus irmãos, gente que crê em Cristo, tem temor de Cristo, ama a palavra de Cristo, ama o Evangelho, ama os santos, sabe da sua condição de pecado, também do sangue derramado de Cristo, do perdão provido por Cristo, que sabe qual será o seu futuro, a esperança da glória, a salvação em Cristo que nos aguarda. Gente que tem prudência no seu trabalho, na sua casa, na sua maneira de viver. Não porque nós somos sábios por nós mesmos, mas porque o seu coração foi inclinado pela graça de Deus para servir a Ele, para amar a Ele, para temer a Ele. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, de modo que, pela graça, nós tenhamos a riqueza do perdão, da remissão, da redenção. Que nós sejamos sábios e prudentes, por termos recebido abundantemente da riqueza da graça de Deus em Cristo Jesus. Sábios em todas as coisas. Tiago é muito prático. Ele diz, você se gaba de ter sabedoria, se fosse fazer uma tradução livre, é mais ou menos assim. Mas você se gaba de ter sabedoria, então mostre isso na sua roça, no seu roçado, no seu trabalho, nos seus estudos, na sua casa, na maneira como você lida com os outros, enfim. Mas, se você tem uma inveja amargurada, coração que divide, que briga, que é invejoso, faccioso, mal, isso não é sabedoria, diz Tiago. Isso não está ligado a Deus. É sabedoria lá do alto, fruto de redenção, remissão, perdão, é pacífica. Se você quer lembrar mais rápido do que Tiago diz ali, pense lá em Gálatas 5, fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas coisas demonstram redenção, remissão, a grandeza da graça de Deus derramada sobre nós em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Vamos participar, meus irmãos, da